Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou trazer para vocês um dos estudos mais importantes para o entendimento da escatologia. Ele é chamado de o discurso do Monte das Oliveiras e os sinais dos tempos. Ele é muito importante, meus queridos, porque é a maior profecia, né? Eu diria, do Novo Testamento, porque foi proferida pelo próprio Senhor Jesus, né? Logo antes da crucificação, ele faz esse discurso que está relatado tanto em Mateus 24, quanto Lucas 21 e também como em Marcos 13. Então, dos 4 evangelhos, 3 evangelhos falam sobre esse discurso de Jesus. Ele é super importante, ele estabelece a base do entendimento a respeito da segunda vinda de Jesus, mas ele também precisa ser estudado com profundidade, porque tem muita gente que mistura, tá, o que está aqui nesta profecia com as palavras de Paulo que fala sobre o arrebatamento. A gente precisa entender que Mateus 24 e 25, né, Lucas 21 e Marcos 13 não se referem à igreja, porque Jesus está ali conversando com os seus discípulos e eles perguntam quais seriam os sinais da sua vinda. E para eles, judeus, quando eles fazem a pergunta, eles estão se referindo ao reino milenar e nem o arrebatamento da igreja, até porque isso não foi revelado a eles ainda. É o apóstolo Paulo que posteriormente tem aquele encontro com Jesus e Jesus fala para ele que o retorno dele seria em 2 etapas, né? Seria primeiro no arrebatamento da igreja, nos ares, e a segunda etapa seria na segunda vinda, no final dos 7 anos da tribulação. Mas esse texto aqui, ele é importantíssimo, principalmente quando você estuda junto com Daniel, o livro de Daniel, capítulo 2, 7, 8 e 9, bem como também Apocalipse, os capítulos de 2 a 20. Então, eu quero destrinchá-lo, né, separá-lo em partes, para que vocês possam entender perfeitamente do que é que Jesus está falando aqui, e aí então vocês entenderem a diferença entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda. Então, em primeiro lugar, eu quero falar para vocês sobre os sinais dos tempos. Do que Jesus estava falando mesmo, né? O primeiro sinal apontado por Jesus foi guerra, tá? Mas ele não está se referindo a qualquer guerra, porque, queridos, nós já tivemos no mundo mais de 15 mil guerras importantes. Então, a guerra a qual Jesus está se referindo, na verdade, é a Primeira Guerra Mundial, tá? Que aconteceu entre os anos 1914 a 1918 e que acabou precipitando um certo ressentimento por parte da Alemanha e do próprio Hitler, porque o Hitler ele foi na Primeira Guerra como um soldado, né? Como um soldado comum, ele não era alta patente. Mas lá ele foi ferido, lá ele foi cego por gás sarin, depois ele recupera a vista. E no final da Primeira Guerra, por conta do Tratado de Versalhes, a Alemanha teve que pagar muitos impostos pesados. Isso gerou caos econômico na Alemanha. E Hitler, então, vai ficando ressentido até que ele ascende ao poder e ele quer dar o troco às nações que estabeleceram aquele peso contra eles, e ele volta a lutar de novo agora na Segunda Guerra, dos anos 39 a 45. E, gente, a Segunda Guerra Mundial sozinha matou 20 milhões de pessoas. E não só matou 20 milhões de pessoas, mas matou 6 milhões de judeus. O Holocausto judeu aconteceu na Segunda Guerra. Então, eu creio que este sinal de guerra que Jesus se refere é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que muitos especialistas chamam de uma grande guerra só, né? Só teve um hiato aí de alguns anos, né? De 18 a 39, mas que na verdade é a mesma guerra, né? O mesmo conflito. Então, gente, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que existem outros sinais também, né? Que se cumprem. Agora,
O principal sinal tem a ver com a volta do povo de Israel para a sua terra, né? E isso aconteceu exatamente após a Primeira Guerra. O mundo ficou estupefato com o que aconteceu, com a morte de 6 milhões de judeus. E quando chegou em dezembro de 47, a ONU aprovou uma resolução para que Israel tivesse um pedaço de terra ali na Palestina e que eles pudessem habitar ali. A ONU aprovou a resolução, porém não fez com que ela fosse concretizada, e no dia 14 de maio de 48, os judeus estabeleceram unilateralmente o Estado de Israel, juntamente com a liderança de Ben-Gurion, né? Então, gente, mas nós sabemos que o versículo 8 do capítulo 24 diz assim: porém, tudo isto é o princípio de dores, né? Quando ele fala da guerra, ele não está falando necessariamente de que já é o fim mesmo. Ele fala que ali começaria o princípio de dores, né? E é interessante porque em Isaías 66, versos 7 e 8, diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz aos seus filhos. Olha que coisa interessante. Isaías está profetizando que Sião nasceria de um dia para o outro. E é interessante porque Isaías profetizou por volta do 8º século antes de Cristo, e Israel existia. Mas ele está falando que Israel vai nascer de novo. Por quê? Porque isso só aconteceria em 1948. Então, quando Jesus fala, né, tudo isso é o princípio das dores, o que ele está dizendo? Que ligando isso a Isaías 66, diz que o nascimento de Israel foi uma coisa tão abrupta e tão espetacular, num dia aconteceu, exatamente como eu descrevi aqui em 14 de maio de 1948, que era como se a mulher tivesse dado à luz sem que viessem as dores de parto. Então, o que na verdade eu estou dizendo, que o princípio de dores, ele começa com o nascimento de Israel. Ou seja, o nascimento de Israel, na verdade, ainda nem é o princípio de dores, porque o texto de Isaías 66 está dizendo que o bebê nasceu tão rápido que não deu nem para a mulher ter as dores de parto. Tá? Então, nasce a nação de Israel e ali começa o princípio de dores. Então, veja, Jesus fala do primeiro sinal, que é a guerra, e a gente está falando aqui da Primeira e a Segunda Guerra juntas, fala do nascimento de Israel num dia tão rápido que é como se a mulher não tivesse tido dores de parto, e aí começa, de fato, o princípio de dores. Tá bom? Olha, a segunda coisa que eu quero falar para vocês é sobre a tribulação. E aqui eu quero deixar bem claro que nós estamos falando de um período de 7 anos, tá? A tribulação é um período de 7 anos, mas ela é dividida em 2 períodos, de metade e metade. A primeira metade é chamada só de tribulação. A segunda metade é chamada de a grande tribulação. Então, a tribulação está lá no capítulo 24 de Mateus, versos 9 a 14, que diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e será pregado este evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Gente, esses versos 9 a 14 não dizem respeito ao tempo que nós estamos vivendo. As pessoas interpretam erradamente Mateus 24, porque aqui fala de coisas que
existem hoje, como por exemplo, ser atribulados, serem mortos. Isso acontece nos nossos dias, mas aqui Jesus está falando para o judeu, gente. Aqui ele está falando literalmente para o povo de Israel, porque a pergunta dos discípulos é quando que o Senhor vai estabelecer o seu reino? E Jesus vai contar o que vai acontecer antes disso. Então está se referindo ao povo judeu. Isso aqui já é na primeira metade da tribulação. A igreja não está aqui, tá? Então, muitos vão se escandalizar, eles vão ser odiados de todas as nações. Gente, isso não acontece hoje. Israel não é odiado de todas as nações, de algumas sim, mas ele é admirado por outras, pelos americanos, pelos brasileiros e por muita gente que entende como Israel é importante na história bíblica, né? Então, isto aqui não diz respeito ao momento que nós estamos vivendo. Isso aqui já é a primeira metade da grande tribulação, né? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. É o que vai acontecer na grande tribulação. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, é um tempo de engano. O próprio falso profeta e o anticristo estarão lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vai acontecer na grande tribulação, na tribulação. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e será pregado o evangelho do reino para todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. E mais uma informação aqui. Muita gente fala, Jesus não pode voltar enquanto o mundo inteiro não for evangelizado. Isto se dará nos 7 anos da tribulação, não antes no período da igreja, e, portanto, o arrebatamento pode vir a qualquer hora, antes, inclusive, que o mundo seja evangelizado, tá? Então, a tribulação começa com o versículo 9 do capítulo 24, né? E vai até o versículo 14, é a primeira metade da tribulação. Na segunda metade da tribulação, são os versículos 15 a 26, tá? Que descrevem a chamada grande tribulação. Então, gente, é óbvio que a segunda metade será muito pior do que a primeira. Por isso que ela é chamada de a grande tribulação. E quando você estuda o livro de Apocalipse, quando você estuda Daniel, você descobre que na metade da tribulação o anticristo vai entrar no Santos dos Santos e vai se dizer como Deus, como Messias, e ali Israel vai romper com ele e ele vai ficar muito furioso e vai começar a perseguir Israel. Paralelamente a isso, está acontecendo na mesma hora uma guerra nos céus. Apocalipse 12 acontece exatamente no meio da tribulação. Então, o dragão luta contra Miguel, ele perde, ele arrasta 1/3 das estrelas, que são os demônios, e ele vem para a terra, e ele odeia Israel, ele vai para cima da mulher, que é Israel, né? E aí, então, a grande tribulação, ou a pior parte da tribulação, começa, tá? E é exatamente isso que os versículos 15 a 26 de Mateus 24 descrevem. Então, aqui nós estamos falando para vocês, em primeiro lugar, eu falei para vocês a respeito dos sinais, né? E o principal sinal começa com as 2 guerras mundiais e depois com a volta de Israel, né? E até essa dores de parto que é mencionada por Jesus, começa depois que Israel, que Sião nasce milagrosamente num dia, como disse Isaías, e a partir daí começam as dores de parto, tá? Bom, em relação à tribulação, a gente sabe que são 7 anos, a primeira parte vai do versículo 9 até o 14, a segunda vai do 15 até o 26, tá bom? Que mais que nós temos aqui que dizer? Bom, é importante dizer que existem alguns estudiosos da Bíblia que creem na chamada teoria preterista. O que significa? Pretérito é passado, né? O que significa isso de maneira bem prática para que você entenda? Eles acreditam que tudo já aconteceu até o ano 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído. Ou seja, todo o livro de Apocalipse, toda a grande tribulação que Jesus cita em Mateus 24, teria acontecido naquele período entre a morte de Jesus, a ressurreição e até a destruição do templo no ano 70.
Eu estou dizendo isso porque vocês vão provavelmente encontrar pessoas que vão dizer, não, já aconteceu, tudo aconteceu, mas a verdade é que tem um monte de problemas com essa interpretação preterista. Primeiro, o templo não foi profanado no ano 70. Quando Tito entrou na cidade, ele não queria profanar templo nenhum. Ele queria derrubar as pedras para pegar o ouro que estava lá. Então, os romanos entraram, destruíram o templo, pegaram o ouro, levaram muita gente cativa, né, para Roma, mas não houve profanação do templo, não teve anticristo, não teve ninguém dizendo, olha, eu sou Deus, vocês vão ter que me adorar, senão vocês vão morrer, vocês vão ter que ter o número da besta, senão vocês vão morrer. Nada daquilo que Apocalipse fala aconteceu. Então, gente, a verdade é que essa é a primeira objeção. Mateus 24, 15, Jesus diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Olha, Jesus está falando que vai acontecer um evento no futuro relacionado à sua vinda, que ele chama de abominável da desolação. E aí ele cita Daniel, que também falou do abominável da desolação. Só que Daniel, quando ele fala desse abominável da desolação, ele está se referindo à entrada do Antíoco Epifânio, o sírio, né, o grego, o sírio, na verdade, mas era do Império Grego, que entra em Jerusalém, que bota uma estátua de Zeus no Santos dos Santos e sacrifica um porco. Isso Daniel profetizou, né, isso aconteceu no 2º século antes de Cristo, e Jesus olha para trás, né, 200 anos antes dele, e fala, essa situação que Daniel chama de abominável da desolação vai acontecer de novo. Só que aí ele aponta para o futuro. E no ano 70, nada disso aconteceu, tá bom? E outra coisa, uma segunda objeção, embora a destruição do templo tenha sido muito terrível, muita gente morreu, não teve consequências mundiais, de guerras mundiais, como a gente vê, por exemplo, no livro do Apocalipse. Então, não teve a Primeira e Segunda Guerra, não teve o Holocausto Judeu, não teve nada disso. Então, essa visão preterista, ela está completamente errada, até porque, gente, a maior parte dos pais da igreja dizem que o livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo. Portanto, 25 anos depois que o templo já tinha sido destruído. Entendeu, gente? A terceira objeção é que quando Jesus fala em Mateus 24, né, dessa grande tribulação e coisa e tal, no final dela, ele vem de novo. Ele vem e desce, todo olho verá, assim como o relâmpago que sai do Oriente, vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E Jesus não voltou fisicamente, gente. Então não pode ser. Essa doutrina preterista, ela é totalmente furada e é, obviamente, defendida por teólogos liberais que não creem na palavra, não creem na segunda vida, não creem em nada. Tá? Agora, Atos capítulo 1, de 9 a 11, diz assim, aqui os discípulos estão ali no Monte das Oliveiras, Jesus com ele, de repente Jesus começa a subir e desaparece entre as nuvens. E olha o que o texto de Atos 1, 9 a 11 diz. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vistas deles, ou seja, diante deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles ainda com os olhos fitos nos céus, né, olhando para cima, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de brancos, 2 anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, levado ao céu, virá do modo como viste subir. Ou seja, Jesus vai descer na terra. E quando você lê Mateus 24, ele fala, assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus em Mateus 4 fala da vinda, fala para a terra. Porque se lembrem, o anjo falou, olha, Jesus subiu daqui do Monte de Oliveiras para o céu, mas ele vai descer neste mesmo lugar.
E quando a gente lê o livro de Zacarias, a gente sabe que Jesus vai descer mesmo no Monte das Oliveiras. E quando ele pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, vai haver um grande terremoto e o monte vai se partir, vai se fender em duas partes. Então Jesus vai voltar efetivamente, não só visivelmente nos céus, né, que todo mundo vai ver, mas ele vai descer e pisar no mesmo lugar de onde ele subiu. Né? O anjo está dizendo, ele subiu do Monte das Oliveiras para o céu. Agora ele vem do céu e vai pisar de novo no Monte das Oliveiras. Então, isso tudo mostra como a visão dos preteristas que acreditam que isso tudo já passou está errada. Agora, em quarto lugar, eu quero focar na visão da segunda vinda. Lembrando para vocês que arrebatamento é a primeira etapa, é nos céus. Ele não desce até o chão, é a igreja quem sobe e encontra com ele nos ares. 7 anos depois, Jesus desce com a igreja e pisa no Monte das Oliveiras, entendeu? Então, no arrebatamento, a igreja sobe e encontra com Jesus nos ares. Na segunda vinda, Jesus desce a igreja com ele e pisam ali no Monte das Oliveiras, tá? É importante vocês entenderem que a resposta de Jesus em relação à segunda vinda tem a ver com a pergunta dos discípulos. Os discípulos perguntaram a Jesus sobre os sinais da sua vinda para a terra, para estabelecer o milênio, né? E ele deu aqui alguns detalhes significativos que estão lá nos versículos 27 a 31 de Mateus 24. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Está falando literalmente do Armagedon, né, do que vai sobrar. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a luz não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos 4 ventos de uma e de outra extremidade dos céus. Por quê? Porque, querido, quando ele vem nesta batalha, a batalha do Armagedon, Israel vai estar completamente sitiada pelos exércitos do anticristo e vai haver um juízo terrível sobre aqueles que estão contra Deus. Então ele separa os seus daqueles que são os inimigos, né? E a partir daí os inimigos morrem e os salvos vão entrar no milênio. Uma outra passagem que fala sobre isso é Apocalipse 19, versos 11 a 16, tá? Mas é importante diferenciar também Apocalipse 19, que é a segunda vinda, de Apocalipse 4, que é o arrebatamento. Porque Apocalipse 4, o apóstolo João vê uma porta aberta no céu e ele ouve uma voz como de trombeta que diz, sobe aqui. É o arrebatamento. Voz de trombeta, lembre-se, Paulo diz que ao som da voz de trombeta e tal, da voz do arcanjo, som da trombeta de Deus, a igreja vai subir, os mortos em Cristo ressuscitarão e depois nós, os que estivermos vivos, seremos levados, arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, não é isso? Então, Apocalipse 4, a igreja sobe, arrebatamento. Apocalipse 19, uma outra porta vista no céu, só que agora Jesus desce, né? E o texto diz assim, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, o milênio, né?
e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! A segunda vinda está em Apocalipse 19. O arrebatamento está em Apocalipse 4, além de 1 Tessalonicenses 4, de 16 em diante. Então, o que eu quero dizer, gente? Que são dois eventos diferentes. Mateus 24 não é escrito para a igreja. Foi resposta para os apóstolos, todos eles judeus, e eles conheciam as profecias do reinado do Messias no mundo. Então a pergunta deles é: quando o Senhor vai estabelecer o seu reino no mundo? Jesus responde aquilo que eles tinham que saber, o que tinha a ver com Israel. Então, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 não tem nada a ver com a igreja e tampouco tem a ver com arrebatamento. O que sucede à vinda de Cristo depois é o quê? O julgamento das nações, que acontece lá em Mateus 25, de 31 a 46, você pode ler depois. Agora, gente, isso tudo acontecerá tão rapidamente, ou seja, a vinda de Cristo, o aparecimento dele, vai ser tão rápido, que logo que você vir os sinais dos céus, né, logo em seguida, veja, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É depois disto, da tribulação daqueles dias, ou seja, no final dos 7 anos, é que Jesus desce, e quando ele for descer, o céu vai ter muitos sinais, como o sol escurecer, a lua perder completamente o seu brilho, as estrelas do céu, ou seja, meteoros, né? Asteroides caindo na terra, e aí Jesus aparece. Mas vai ser tão rápido que não vai dar tempo para as pessoas se prepararem para isso. Então, a decisão de aceitar a Cristo como Senhor terá que ser feita por aquelas pessoas que estiverem na grande tribulação antes dele aparecer. Porque na hora que ele aparecer já era, quem aceitou, aceitou, quem não aceitou vai ser julgado, né, no dia do julgamento das nações, lá em Mateus 25, 31 a 46. Aqui não é o juízo final, tá? Aqui é o julgamento das nações, que vai haver quem creu em Jesus, quem está servindo a Deus, vai entrar no milênio. Quem não aceitou Jesus vai ser lançado num lugar, ainda não é o Lago de Fogo, porque o Lago de Fogo vem 1000 anos depois, no final do milênio, mas as pessoas vão lá para o Hades e já ficam esperando o juízo final. Em quinto lugar, gente, é muito importante a gente entender a parábola da figueira, que acontece lá em Mateus 24, de 32 a 44. Eu vou explicar para vocês. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas, ou seja, a vinda de Jesus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isso. Se o pai de família soubesse que a hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse trecho traz muita confusão. Pelo fato de dizer que um vai estar no campo, um vai ser tirado e outro não, tem gente que pensa que aqui é o arrebatamento. E aí muita gente coloca o arrebatamento como no final dos 7 anos da tribulação. E esta visão seria pré-milenista,
pós-tribulacionista. Ou seja, as pessoas acreditam no milênio literal, acreditam no arrebatamento, mas acreditam que ele acontecerá no final dos 7 anos. Mas lembrem-se, gente, Mateus 24 inteiro, Mateus 25 inteiro está falando para judeus. Está falando da grande tribulação, quando vier, que diz assim, orem para que a vossa fuga seja no inverno, não seja no inverno. Aqueles que estiverem na sacada, não voltem para dentro de casa. Orem para que a vossa fuga não seja no Shabat. Ou seja, todos os elementos que Jesus usa em Mateus 24 a 25 tem a ver com o judeu, gente. Com a circunstância característica do judeu. A igreja já foi arrebatada aqui. Aqui, Jesus está se referindo aos judeus que se converterão na grande tribulação e a muitos gentios que também se converterão através do testemunho das 2 testemunhas e dos 144 mil, tá? Agora, a parábola da figueira também precisa ser entendida. Todo mundo entende que a figueira representa Israel. E, de fato, é uma árvore símbolo de Israel. Mas Jesus diz, em verdade, no versículo 34 de Mateus 24, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aqui existem algumas formas da gente interpretar isso, tá? Alguns dizem que o florescer da figueira significa a volta do povo judeu para a terra prometida no ano de 1948. E aí eles colocam o início da geração em 1948. Olha, o próprio tempo está mostrando que essa não é a interpretação correta. Outros afirmam que Israel só floresceu, a figueira só floresceu quando Jerusalém voltou para suas mãos. E aí isso foi em 1967. E aí, obviamente, alguns colocam o início da geração que não vai passar, né, antes que Jesus volte, em 1967. Eu tendo a ficar com essa interpretação. Por quê? Porque Jesus vai governar a partir de Jerusalém. Então, em 48, ele não tinha conquistado ainda Jerusalém, que é o centro de tudo, né? Então, na minha opinião, a geração, né, que não vai terminar sem que Jesus venha é a geração que começa em 1967. Mas ainda aqueles que se referem, não passará esta geração antes que eu venha, de quem? Daqueles que viram a grande tribulação. Porque o texto vem descrevendo, né, a tribulação, a grande tribulação, e aí depois ele diz assim, olha, olhe para a figueira, examinem os seus frutos, quando florescer, não vai passar essa geração sem que eu venha. E aí então alguns acreditam que a geração que não vai passar é a geração que efetivamente experimentar a grande tribulação que tiver ali, né? Agora, gente, eu queria fazer um parênteses aqui. Seja o arrebatamento da igreja, seja a segunda vinda, que acontece 7 anos depois. Nas duas oportunidades, Jesus nos exorta e nos incita a estarmos preparados para a vinda dele. Porque quem não estiver preparado, seja na primeira parte, que é o arrebatamento, seja na segunda parte, que é a segunda vinda, vai se dar mal. Então, o que nós devemos estar certos é que ele vai voltar, né? Mateus 24, versículo 35 diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus vai voltar como ele prometeu. E tudo que ele disse vai acontecer ipsis literis, literalmente, sem tirar nem pôr, sem tirar uma linha. Então, meus queridos, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Prepare o seu coração, porque a qualquer hora o toque da trombeta pode acontecer e o arrebatamento da igreja acontecer. Se você estiver preparado, você subirá. Se estiver vivendo conscientemente uma vida de pecado, queridos, eu não garanto que você vá, não. Porque Jesus nos orienta para estarmos nos preparando, porque ninguém sabe
nem o dia e nem a hora. Bom, eu espero que você tenha entendido esta profecia linda, maravilhosa, tremenda de Mateus 24 e 25, o sermão do Monte das Oliveiras, o sermão profético do Monte das Oliveiras e os sinais, né, da vinda de Jesus. Eu espero que você entenda que esses capítulos falam exclusivamente para judeus, a agenda de Deus para com a nação de Israel. Não tem absolutamente nada a ver com a igreja. O arrebatamento e o conceito de igreja vai ser destrinchado depois, lá pelo apóstolo Paulo, que recebeu a revelação do próprio Senhor Jesus. Tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando dessas mensagens, desses ensinamentos. Que Deus abençoe. Um beijo no teu coração, em nome de Jesus.